Empresário Edson da Tomate, um dos homens mais bem-sucedidos financeiramente na região de Cubati, na região de Soledade, esse que vocês vão ver na imagem agora. Ele foi preso ontem mais uma vez. A prisão foi realizada na segunda fase da Operação Justiça Sangrenta, no interior da Paraíba. Os detalhes com Márcio Rangel. Esta é a segunda fase de uma operação deflagrada pela Polícia Civil que investiga a morte de pessoas na cidade de Cubati, na região do Seridó do estado. A gente lembra dos casos que se repercutiram bastante quando funcionários da prefeitura e funcionários do empresário foram executados. A forma como eles foram mortos, porque questionaram inclusive uma dívida trabalhista, chamaram a atenção ainda mais da polícia. O empresário Edson do Tomate e o seu irmão, além de uma outra pessoa, foram presos novamente nessa segunda fase, e quem explicou detalhes sobre a prisão deles foi a delegada seccional Mayra Moura. Essas três prisões, como você disse, é a segunda fase da Operação Justiça Sangrenta, lembrando que o nome é alusivo ao fato das vítimas que trabalhavam para Edson do Tomate, na plantação de tomate, e por terem ingressado na Justiça do Trabalho, conseguido seus direitos pleiteados. No caso específico, a vítima José Alexandre trabalhou 1 ano e 2 meses e após denunciar várias irregularidades que havia na plantação de tomate, Edson foi condenado em aproximadamente R$40 mil, teve o pagamento em prestações. Ele também, nos autos, ele fala que estava sendo ameaçado pelos empregados de Edson para não denunciar, porque tinha muito poderio econômico envolvido, intimidando. Isso está nos autos. Então, a vítima disse que depois dessa ação trabalhista, começou a perceber que estava sendo perseguido com a caminhonete vermelha e com a caminhonete branca, justamente as que a gente narrou no duplo homicídio de Cubati, que ocorreu no dia 18 de abril desse ano e que foram alvo de apreensões. Então, ela, por conhecer as pessoas que estavam dirigindo, começou a observar. Aí começou a atrelar uma coisa a outra. Por que eu estou sendo perseguido? É uma coisa muito coincidência, pelo fato de ter entrado na Justiça do Trabalho contra Edson do Tomate, e era justamente o irmão dele e o empregado dele que estavam perseguindo nessas caminhonetes. A caminhonete branca, lembrando, que é de Edson do Tomate, e a vermelha de Haha, que é o Israel, que é o irmão de Edson do Tomate. Então, o que aconteceu? A vítima passou a ficar com medo, disse que foram uns 30 dias de perseguição, mas chegou no dia 14 de fevereiro do ano passado, de 2022, por volta das 18h40, estava na propriedade do pai, mais especificamente ajeitando um galinheiro com o pai dele, quando escutou os cachorros latindo, e o pai, ao olhar para trás, viu, reconheceu, mesmo no escuro, que ele estava com a lanterna, reconheceu o batista do caminhão-pipa apontando uma espingarda calibre 12 em direção ao filho, que veio a ser alvejado com um tiro nas costas. O filho caiu, que é o José Alexandre, e o pai dele, da vítima, saiu correndo atrás de batista do caminhão-pipa, que ainda efetuou 2 disparos para o alto, do intuito de despistar, vamos dizer assim, ou intimidar a testemunha ocular, mas infelizmente ele conseguiu empreender fuga. Então a vítima, com medo, com receio do que tinha acontecido, foi para outro estado, procurou a Polícia Civil, a gente fez a oitiva dele por videoconferência, ele delatou detalhes do que tinha acontecido, a gente instaurou um inquérito policial e esse inquérito seguiu sobre o comando do delegado João Joaldo, até então era o delegado de Cubati. E depois teve esse duplo homicídio de Cubati, né, que foi super conhecido, e a gente teve aquela operação onde eles foram presos e logo em seguida, o fato aconteceu em abril, e em maio eles foram presos, ficaram presos foram 5 na época, algozes, dois executores, e eles foram soltos, infelizmente, em junho, através do Tribunal de Justiça da Paraíba. E o processo continuou ocorrendo, deu até 5 volumes, tá? A gente conseguiu provas da participação deles nos autos, está lá, está correndo. E agora a gente conseguiu a decisão judicial desse caso de José Alexandre. Foi quando a gente deu cumprimento. O Edson foi preso em Campina Grande e os outros dois, o Haha, que é o Israel, e o João Batista, que é o Batista do Caminhão-Pipa, foram presos em Cubati e Alexandre. Foi quando a gente deu cumprimento. O Edson... Muito preparada essa delegada na maneira como ela transmite a informação. Como vocês estão vendo aí, é outro caso. O Edson do Tomate, ao lado do irmão dele, o Haha, são 2 empresários, homens bem-sucedidos. Esse aqui é o Edson do Tomate.
É um dos homens mais ricos da região de Cubati, daquela região ali, Cubati, mediações ali de Soledade. Então ele tem um alto poder financeiro. E aí as informações, nós temos aquelas mortes que aconteceram há cerca de 6 meses lá na região, entre Cubati e Soledade. Ele e o irmão são apontados como os mandantes do crime. Inclusive, os pistoleiros foram contratados, segundo a polícia, por o Edson e o irmão dele, o Rará, que mandaram matar. 3 pessoas acabaram morrendo nessa situação, ponto. E eles estão sendo investigados, foram presos, depois liberados. Agora é uma outra prisão de um outro crime, que aconteceu há mais de um ano. Também de questões trabalhistas. De pessoas que trabalhavam com ele, se sentiram ali prejudicadas nas relações trabalhistas e entraram na justiça. E o Edson foi lá, como bem disse a delegada, e mandou matar as pessoas que denunciaram ele por questões trabalhistas. Agora ele está preso de novo, por força de um mandado de prisão temporária, ou seja, foi preso para ser ouvido, né? Vai ser liberado em breve, mas contra ele há todo esse histórico criminal de um homem perigoso que manda fazer e manda mesmo. Mas não pode ficar impune por conta do poderio financeiro que tem. Isso não pode acontecer jamais. Segunda vez que vai preso. Quem defende os interesses dele é o Dr. Shane Asfora. Não conversou com a nossa equipe ainda, mas a gente segue, inclusive, acompanhando esse caso. Olha,